Calendário do Deus Sagrado, 447. Foi uma era mítica, onde deuses, espíritos e magia governavam o mundo. Leones Def Magnus, o último dos senhores demoníacos, reinava sobre a cidade da capital de Necrozoa. Lá, a batalha entre o exército do senhor demoníaco e os 6 heróis chegaria ao seu fim. A Marcha dos Mortos é contida por guerreiros místicos, homens que se recuperam em frente a essa guerra, enfrentam esses mortos. Ao redor daquele palácio, o homem chamado Senhor Azazel é recepcionado que as montanhas do Dragão Negro, no domínio do Senhor Dragão, e a grande cidadela subaquática pertencente a rivais Senhor do Mar já caíram, e que os 6 heróis estão direcionando seu ataque contra nós neste momento. O Senhor Goblin de Zolf e o Senhor Besta Gazoth foram derrotados há muito tempo, disse a fera. Somente essa fortaleza do Death Road é a única que nos resta. As raízes começam a entrar no palácio. Um homem chamado Arkel, o grande sábio, que foi o primeiro santo, e o Senhor Serpente, Grishark, informaram que agora até vocês abandonaram sua dignidade e se ajoelhou diante dos deuses. O demônio se levanta e disse que irá incendiar todos com as suas chamas da escuridão. Espere, Senhor Magnus, você é o único demônio que resta. A deusa da rebelião não quer que você caia aqui, e eu também não. Ele quase se lembrou de Rosélia. Deve garantir que nossa promessa seja cumprida. Escutem, humanos. Dessa vez aceitarei gentilmente a derrota. No entanto, eu sou o rei dos mortos-vivos. Em 1000 anos voltarei para retomar o meu trono. Enquanto isso, mais à frente, o 18º pelotão investigará as ruínas subterrâneas que foram descobertas pelo terremoto e vai localizar o ninho do vazio dentre delas. Como lembrete, apenas a autodefesa é permitida como forma de combate. Célia, a garota, disse que não encontrou nada nesse lugar, informando a elas que saiam desse lugar o mais breve possível. É apenas uma missão de reconhecimento, então uma das garotas falam que não se deve deixar levá-las. A viagem de volta já será bastante difícil. Regina, os vazios são um tipo de criaturas que constroem seus ninhos nas profundezas das ruínas subterrâneas. Tudo que pede é que não podemos permitir que fiquem descontrolados. Até ouvir um barulho. E o que são essas estátuas? Pelo visto, parece que são bens funerários, mencionou uma delas. Isso faz pensar se eles enterraram algum rei superpoderoso importante por perto. Vendo uma porta misteriosa, elas falam se ela continua ativa. Regina empurra, mas sem sucesso ela pede se podemos derrubar. Parece que existe algo escrito, em uma língua muito antiga. Também não são marcas de espíritos. Então ela fala que vai procurar pelo outro lado. A garota, ao tocar, emite um brilho perante a porta, que se abre. E ao entrar, acontece uma falha no seu contador. Por que tinha que quebrar justamente agora? Parece que tem alguém preso nessa pedra. Voltamos ao passado, aonde o demônio encontra a Rosélia, descobrindo que um recipiente para o teu poder vai aparecer na forma de uma garota humana, e é o seu dever encontrá-lo. Rosélia vai embora em meio àquela noite escura. Estamos de novo no futuro. E a pessoa que está presa fala: que barulho miserável. O que está acontecendo? Não entende nada. O selo da barreira mágica supostamente tornava esse mausoléu completamente inacessível. E já se passaram 1000 anos? Parece que o ritual de reencarnação foi bem sucedido, usando o seu feitiço de análise. E você, garota? Você sofrerá a morte enquanto eu, um senhor demônio renascido, gravo uma imagem nos teus olhos. Ele usa seu poder quebrando essa barreira. Ao se levantar, a garota fala o que este menino faz em um lugar como esses. O quê? Menino? Não, isso não pode ser. O ritual de reencarnação falhou. De todas as coisas, eu poderia ter sido... Mas por que isso? Por que eu voltei à forma que tinha quando era conhecido como Leones, o herói? A garota pergunta como ele ficou preso nessa barreira. Também ela o alimenta, mas ele fala que esse corpo é
ridiculamente patético. Não pode acreditar que realmente aproveitou esse comportamento. Essa forma humana é absolutamente ridícula. Mas, no entanto, essa garota me salvou. E ela se pergunta se ele se sente melhor agora, se apresentando como membro do 18º Pelotão da Academia da Espada Sagrada de Seventh Assault Garden. Fora o seu nome e idade, eu não entendi nada que ela falou. E ela pergunta o seu nome, mas ele fala que se apenas tivesse que adivinhar, provavelmente ele pensa que é um garotinho. Mas ele pode aproveitar isso ao seu favor e irá tentar obter informações sobre esse mundo real, se apresentando como Leonis Magnus. Claro, um senhor demônio não precisa se rebaixar tanto a ponto de assumir um pseudônimo. Eu sabia, minha reputação foi transmitida de geração em geração como uma lenda impressionante. Mas parece que não. Ela pergunta quantos anos ele tem. Parece que sua reputação não foi reconhecida não. E ela até te deu um apelido não solicitado. Ao saber a sua idade, ela fala que se ele não foi trazido pelos Voids, o que seria isso? Enquanto isso, Regina sente uma energia estranha naquele lugar. E ela explica que os Voids são inimigos da humanidade que surgiram de repente há 64 anos. Não sabemos o que eles querem, dizem que vêm de outro mundo, mas isso é apenas uma das muitas teorias. O jovem demônio pergunta se ela sabe aonde estamos e que em ano o calendário do Deus Santo se encontra. Será que se passaram 1000 anos mesmo? Então deve ser o ano de 1447 do calendário dos Deus Santo. Mas ele descobre que estamos no calendário unificado. O que seria isso? Regina informa que um Void foi encontrado. Precisamos de ajuda. Um Void da classe Ogro aparece. Então realmente é essa a criatura? Ela dispara contra ele, mas não acontece nada. Ele se pergunta que o grande mausoléu subterrâneo onde repousam seus camaradas não permitirá que profanem ainda mais. Mais atrapalhado do jeito que ele, fala que esse corpo é muito pequeno. Regina aparece com sua bazuca disparando contra um monstro. Parece que ele foi derrotado. Mas não, o monstro começa a se regenerar. O item de Regina se transforma, contendo muita magia, disparando contra o monstro novamente. Ele se pergunta que o poder está no nível de um feitiço de explosão da fase 4 e mesmo assim ainda ele está de pé? Não está indo nada de acordo com o plano, parece que o ritual de reencarnação falhou. E ele voltou em um corpo humano totalmente frágil. Não está em posição de restaurar o seu reino à sua antiga glória. Para piorar, essas tais criaturas chamadas Voids estragaram seu mausoléu. Sobre essa garota, ela é a única capaz de me obter informações. Será mais fácil obter respostas dela se eu ocultar minha identidade como Senhor Demônio. Surgindo mais um Void maligno. Parece que ele tinha um amigo. Ela disse para ele correr, precisa se esconder. Mas ele pensa que talvez ela pode ver o seu poder. Mas suponha que isso seja necessário. Sou um rei magnânimo, mas minha paciência também tem limites. Você se arrependerá da sua pobre decisão de colocar um pé dentro desse mausoléu de um senhor demoníaco. Pereça. E antes que fale isso, ela empurra, mas acaba levando um golpe certeiro do Arvin. Ela fala antes de morrer se pode encontrar a Regina, e se chegar à superfície seria a melhor coisa a se fazer. Garota tola, você pensou que não seria capaz de resistir ao fraco ataque daquela criatura, não é? Lembrando-se do passado, onde a senhorita disse a mesma coisa para ele. Os monstros atacam ele, mas ele tem uma enorme barreira. E eu a deixei viver por diversão própria, para obter informações. Sim, ele vai ter que admitir isso. A garota foi corajosa e talvez ele tenha se apegado um pouco. Mesmo assim, considerando as suas ações, você merece um destino pior que a morte. O Senhor das Trevas destrói cada demônio um a um, até mesmo usando a sua magia de fogo. Mas nesse mero corpo, seus poderes mágicos são um terço da força que ele tinha nos seus dias de glória. Ele se lembra que é um senhor demoníaco, não se deve ter piedade por humanos. Mas, no entanto, deve homenagear uma alma nobre como a sua. Arriscou a sua vida para me proteger, embora proteger um senhor demoníaco seja desaconselhável. Mas ele reconhece a sua força e coragem. Para alguém como ele, cuja experiência em feitiçaria reside no domínio da morte, nem mesmo ele é capaz de realizar feitiços de cura rudimentares. Ele começa a curar ela e disse que se ela descobrir essa verdade, suspeita que vai ficar zangada com ele. Ele escuta a Regina chamar a Célia por um dispositivo mágico.
para a comunicação a longa distância. Quem pensaria que humanos seriam capazes de desenvolver uma tecnologia mágica tão complexa como essa? Ao acordar, ela se lembra que foi ferida. E pior, se lembra que suas feridas foram bem mais drásticas do que pensavam. Ele disse que usou feitiçaria para lançar um feitiço de cura nela. Como é possível você não saber o que é feitiçaria? Mas eu entendi. Eles não podem usar feitiçaria, então confiam em tecnologia avançada em seu lugar. Ela disse que a Academia da Espada Sagrada documentou casos de espadas sagradas com poderes de cura. Ele pensa que talvez seria melhor entrar nessa situação. Perguntando o que é uma espada sagrada. São um tipo de poder que surgiu em nós, os humanos, para lutar contra os Voids. Parece que os Voids aparecem há anos, e pessoas com habilidades misteriosas começam a surgir em todos os lugares. A maioria dessas habilidades assumia a forma de uma arma. Por isso pessoas começam a chamar isso de espada sagrada. Faz sentido isso. Então a garota loira, ela tem esse dom. A única que não teve sorte quanto a isso foi a própria Célia. Regina aparece dizendo se ela está bem. Não é nada sério para quem morreu há poucos segundos atrás, mas tudo bem, estou bem. Ela se pergunta o que aconteceu com aquele Void anterior. Ele fala que estava tremendo porque ficou assustado, mas quando olhou para cima já tinham ido embora. Regina pergunta então se ela descobriu quem é esse menino. Não descobri nada, mas parece que ele foi abandonado, coitado. Os Voids pegaram ele e parece que ele tem amnésia. E assim os dois vão embora em um veículo totalmente estranho para ele. Pensando que o todo-poderoso Rei dos Mortos-Vivos está com receio de um simples equipamento misterioso e uma garota ridicularizando ele por isso. Parece que aquela nova cidade é muito para ele. O castelo que abriga incontáveis espadachins sagrados e a espada que usamos para lutar. Então é isso? Foi essa cidade que eu deixei e que se tornou o que é agora há 1000 anos? Na fortaleza Assault Garden, há 6 anos atrás. Pessoas estão se protegendo do ataque monstruoso dos demônios. E ali estão aquelas 2 garotinhas que vimos no primeiro capítulo, dizendo que o som dos canhões é muito intenso. Fique tranquila, Regina. Meus pais estão liderando a batalha diretamente, disse ela. Ela nunca viu tantos Voids assim. Mas, quem sabe? Seus irmãos e seus pais nunca perderam a batalha. Ela fala também que depois de conseguir a sua Excalibur, também irá lutar ao lado de seu pai. Ele disse que o treinamento é importante para buscar conhecimento, o que também é crucial. Falando se Regina deseja se juntar a elas, sua mãe também está empolgada para fazer uma festa no dia da sua cerimônia de entrada. Os locais entraram em pânico total. Ela está em desespero dizendo que também vai lutar. Mas o pior aconteceu e ela pede desculpas a Regina por tudo isso. Voltamos ao presente atual. Leon fala se essa é a sua fortaleza. Ela diz que sim, também é a nossa casa. Ele acha aquilo incrível, os humanos fizeram algo tão grande assim. Ela fala que não é uma ilha, é uma grande cidade flutuante. A Assault Garden tem a missão de navegar pelos mares e ser a linha de frente contra os Voids. Acabaram de enviar os resultados dessa investigação. Também já convidou o garoto rejeitado, então irá levar para dormir em algum lugar. Ela até menciona um boato dele ter a sagrada espada Excalibur, achando que ele curou ela com essa espada. Regina disse que ele parece não ser um garoto comum. A Assault Garden também tem a missão de encontrar o paradeiro dessas pessoas. E pede para que Leon não se preocupe, afinal, a partir de hoje, ele vai viver na Academia Excalibur, que nada mais é do que uma instituição de ensino que serve como lar para treinar usuários da Excalibur. As pessoas que nascem com poderes devem entrar na academia, e em troca, a segurança deles estará garantida. Tudo bem então, se for nesse caso, me ajude, disse ele. Célia informa que as pessoas de fora precisam ser verificadas antes de entrar. E quando finalmente ele está sozinho, ele se pergunta por que diabos isso está acontecendo comigo. Originalmente, meu plano era reunir o exército do Rei dos Demônios e eliminar toda essa raça humana. Mas a civilização humana já avançou muito e também há muitos monstros, principalmente esses tais Voids. Além disso, principalmente a sua força atual é muito pequena. Ele finalmente invoca seus subordinados. Pelo visto, há muito tempo que não nos víamos, hein? Sim, aparentemente eu dormi por 1000 anos, não é?
Mas perdoe-me, majestade, o que aconteceu com sua aparência? O ritual da minha reencarnação falhou e eu voltei à forma que tinha quando era um humano. Herói Leonis, não é? É a primeira vez que te vejo assim. Por que nos encontramos quando você já era o rei dos demônios? Sherry disse que a sua forma atual é muito adorável. Por acaso você está me provocando? E ela pede desculpas. Muito bem, deixe isso para lá. Eu tenho um pedido para vocês dois. Agora estamos em uma ilha feita pelos humanos. Ouvi dizer que esta é a cidade fortaleza móvel número 7. Isso significa que há outras 6 como esta. Que será que os humanos conseguiram superar as raças meio demoníacas e civilizações élficas? Esse mundo mudou muito desde a minha reencarnação. Precisamos investigar o poder dos humanos como preparação para reunir o exército do Rei dos Demônios. Então primeiro peço que investigue essa cidade. A magia é muito rara aqui também, então chamará atenção se usar. Sherry diz, e quanto a ele, o Rei dos Demônios, o que fará? Vou me infiltrar na escola de treinamento de guerreiros humanos. Vergonhoso admitir isso, mas preciso de comida para este corpo inútil. E também irá coletar as informações que precisa ao mesmo tempo. E assim eles vão cumprir exatamente as suas ordens. Mais à frente, Leonis avista um lugar. Será algum tipo de posto de controle? O local fez apenas um check-up do seu perfil, liberando a entrada. O detector de magia ficou muito forte ao perceber a presença de Leonis. Mas ele pede para que isso acabe agora mesmo, ocultando a sua magia. Realmente, ele precisa ter muito cuidado. Bricelia pede emprestado seu cartão. Um momento. Agora ele está preparado para a avaliação da Excalibur. Antes de entrar na academia, precisa registrar as características da sua Excalibur. Após isso, também irá receber uma identificação oficial. Características da Excalibur, certo? Bem, eu acho que eu consigo lidar com isso, pensou ele. Ela disse para não se preocupar, é apenas uma formalidade. Esse é um item muito importante para provar a sua identidade, então irá guardar, ok? Ah, e também, antes de voltarmos para o alojamento, vamos dar uma volta por esse lugar, disse ela. Os dois dão uma volta pela cidade, e ele fala que embora seja a linha de frente, é bastante pacífica esse lugar, não é? Isso mesmo, os usuários da Excalibur são enviados para a linha de frente, mas a 7ª Assault Garden nunca foi permitido entrar voids. E finalmente chegaram à Academia Excalibur. Lá está, o centro de comando militar que é o coração da cidade, além de supervisionar a região. Pelo que veem pela primeira vez, geralmente as pessoas ficam muito surpresas, o que não foi o caso dele. Mas simplesmente ele observa aquilo e fala que isso é muito maior que o seu antigo palácio. E então ele apresenta a sala de aula, a sala de auditório, a biblioteca principal e ao lado dela o laboratório. Ele pergunta se todas essas instalações são da academia. Ela disse que apenas metade delas, na verdade. Há também uma sala de dança e um centro de entretenimento, além do alojamento. Excalibur é uma arma poderosa e suprema que nasce no coração do seu usuário. Se o coração estiver triste, seu poder não será o máximo. Antes, na 2ª Assault Garden, eles só tinham instalações de treinamento militar, e parece que não era muito eficaz, mencionou ela. Ah, entendi então. Parece diferente das instalações militares comuns. Ela informa também que aqui é onde será realizada a avaliação de Excalibur amanhã. Mas parece que ela sentiu uma dor em sua cabeça e ao perguntar ela fala que não é nada. Você precisa descansar. Ela disse que precisa apenas treinar depois de descansar no alojamento para que possa obter uma Excalibur o mais rápido possível. Ah, é verdade, eu me esqueci desse detalhe. Parece estranho que alguém sem poderes de Excalibur como você conseguiu entrar aqui. Você vai ficar poderoso, Leokun. É impossível que eles saibam a minha identidade aqui, pensou ele. Ao mesmo tempo aparecem pessoas ao seu redor, dizendo: parece ser conhecido dela, Museu Rhodes. Quem seria esse homem arrogante? Ele disse que ela tem ferimentos graves, hein? Provavelmente você aceitou uma missão de investigação que está além das suas habilidades novamente. Parece que eles não são amigos. Ela simplesmente ignora eles e ele fala para que ela não seja tão durona assim. Por acaso, quem é esse garoto? Não é da sua conta, disse ela.
Ele apenas debocha disso tudo e começa a sorrir, dizendo que ela também só lidera a tropa de desordeiros, mas também cuida de garotinhos abandonados por aí. Não é de se admirar que ele tenha me desrespeitado, mas ele fala que vai perdoar essa ofensa por hora, não pode chamar a atenção. Ele diz a ela para não precisar se esforçar, apenas se junte à minha tropa. Você não precisa se preocupar em ser expulsa da academia se entrar em um pelotão de alto nível, disse ele. É seguro mesmo para os herdeiros de Excalibur que não podem manifestar seu poder como você. Isso mesmo. Ela é rotulada como herdeiro de poder de sua família, mas não consegue demonstrar nem um pouco isso. Seria isso algum tipo de lavagem cerebral? Você não precisa colocar a sua vida em perigo investigando os Voids novamente, senhorita Grissélia. Ela recusa, e ele fica bravo dizendo como se atreve a recusar a sua gentileza. Que gentileza? Você somente está obcecado por essa mulher, pensou Leon. E quando ele puxa os seus cabelos, Leon fica bravo e emite a sua energia maligna, o deixando assustado. Falsamente ele disse se ele está bem. E ao chegar perto dizem que idiotas como ele não ousam tocar no cabelo bonito dela. Ele se levanta e ativa sua Excalibur, mas uma garota pede para que pare com isso agora mesmo, informando que é proibido usar a Excalibur sem permissão. Seu nome é Fini, dizendo que a área do alojamento feminino está cercada, certo? Se vocês não saírem imediatamente, vou enviar essa gravação para o supervisor. Musil disse que todos eles vão um dia se arrepender. Na verdade, ele foi provocado por eles, mas não precisa nem um pouco se arrepender. Eu, o rei dos demônios, sou humilde, mas ainda tenho limites e paciência. Grissélia agradece a todos por ter lhes salvado. Você é o garoto famoso que foi encontrado nos destroços, não é? Disse ela. Ela realmente se apresenta agora de uma vez. Eu, Fini Filet, um analista de equipamentos Sila, um analista da equipe Célia, irá providenciar um uniforme para que ele esteja bem. Já tirou as suas medidas. Ele se pergunta se isso também é um Excalibur. Os formatos e funções são realmente diferentes? Ela percebe que Grissélia estava machucada, mas Leokun a salvou. Com o poder de sua Excalibur, ela pede desculpas por não poder acompanhar na missão de hoje. Precisa de muito tempo ainda para analisar os dados do supervisor. E ao perguntar que dados são esses, ela fala que são reações de energia mágica normal no oceano. Ela tentou analisar os dados das ondas, mas ainda não entendeu. Parece que a equipe de investigação de elite vai coletar mais dados. Grissélia se sente um pouco tonta, mas ela fala que está apenas um pouco cansada. E por último, ela apresenta o alojamento principal chamado Freysvirg. Seria um dos mais antigos que ele já viu nessa estrada. A atribuição de alojamentos é baseada no desempenho da equipe, equipes táticas de usuários da Excalibur. Essa academia parece valorizar muito as conquistas. As equipes de alto desempenho podem se mudar para alojamentos novos. Grissélia mostra a ele o quarto da Regina, que ao entrar, observa ela dormindo. O poder da Excalibur consome a energia do usuário. Pergunta por que os quartos não estão trancados. Seria pelo fato de ser muito antigo, embora tenhamos pedido que colocassem fechaduras o mais rápido possível. Ele pede desculpas pela pergunta, mas não há algum problema ele entrar em algum alojamento feminino? Como isso é permitido? Eu ainda tô confuso, pensou ele. Grissélia fala que o banheiro fica logo ali, e depois pergunta se a verificação da sua Excalibur estiver concluída, se ele quer se juntar à sua equipe. Ao tomar o seu banho pela primeira vez, ele se pergunta se isso é algum tipo de tecnologia mágica de água e fogo. A tecnologia realmente aumentou, eles podem até controlar a temperatura da água, disse ele. Grissélia fala que ele é livre para escolher o seu caminho. O poder de cura da Excalibur é muito valioso e tem certeza de que equipes de alto nível irão querer ele. Seu poder da Excalibur ainda não foi despertado, então a sua equipe pode não ser a melhor escolha para ele, pensou ela. Mesmo assim, se ele quiser, adoraríamos tê-lo como companheiro. Ela admite as suas fraquezas, pelo visto. Ela valoriza a justiça, não é? Ele pergunta então por que ela luta tão arduamente. Se você não tem o poder da Excalibur, é melhor pedir proteção. Mas isso ela não quer. Ela apenas quer lutar e não quer ser protegida por ninguém. Leon fala que na verdade mentiu para ela, dizendo que curou com o poder de sua Excalibur. Ele não pode trazer alguém de volta que se foi, informando a Grissélia que ela já estava morta.
Na Academia Excalibur, há 2 anos atrás, Ricelia treina sem sucesso. A sua amiga observa tudo aquilo. A técnica da espada, ensinada pelos seus irmãos, está gravada no seu coração. Se caso aquela alma representa Excalibur, então ele acredita que sua Excalibur é uma espada. Mas houve um desligamento dos equipamentos. O homem que encheu o saco dela anteriormente disse que isso é inútil. Museu disse que ela não precisa treinar tanto. Já convidou para o seu pelotão. Mas ela não quer. Quanto tempo você vai ser teimosa, hein? Sem uma Excalibur, disse ele. A sua amiga, muito com raiva, disse para não tocar nela, ativando a sua Excalibur. E falando que depois que Excalibur da senhorita despertar, pessoas como ele são apenas uns covardes. Ricelia fala que não deseja a Excalibur para algo assim. Pelo visto, no futuro, ela ainda está sonhando com aquilo, sendo observada por Leon. Ao acordar, descobre que Leon a deu bom dia. Por acaso você não estava no banheiro? Disse ela. Mas ele fala que a trouxe aqui. Está usando magia, então não está te tocando ou a vendo, tá bom? Ela pergunta a ele quem é de verdade, e ele responde que é um antigo feiticeiro que a ressuscitou. Na sua época, a energia da magia era usada pelas pessoas para lançar a magia. E, com isso, a trouxe de volta, usando o mesmo recurso. Ela menciona se isso não é o poder da Excalibur. E ele fala que honestamente tentou sua sorte com um feitiço de nível 10, Create Heal the Undead, mas obteve um resultado inesperado. Agora você se tornou um morto-vivo mais forte, a rainha dos vampiros, Celia-san, disse ele. Ah não, eu sou um vampiro. Ontem você estava fraca por falta de energia mágica. A evidência mais clara é que você deseja sangue. Isso é uma reação normal que indica que você precisa recarregar sua energia mágica. Então realmente estou morta, disse ela. Mas ele fala que essa foi a única maneira de salvá-la. E ela fala se ela pode contar um pouquinho sobre ela mesma. Claro, se disponha. Quando ela tinha 9 anos, sua cidade natal foi atacada pelo Void, o grande desastre do Void chamado Stampede. Toda a sua família era usuária da Excalibur e morreu para proteger os cidadãos da cidade. Ela e Regina sobreviveram no bunker e foram trazidas para esta academia. O que era de se esperar, ela ter uma Excalibur. Ela acreditava também que se enfrentasse o Void, sua Excalibur se despertaria rapidamente. Então ela se aventurou em missões muito perigosas. Ah, então parece que ela não conseguiu cumprir essa expectativa, não é? Ela diz a Léo que mesmo que esteja morta, ainda pode ter uma Excalibur. Bem, ele não acredita nisso, mas acha que ela pode ficar muito forte. Ao sentir a sua barriga roncar, ele fala que esse corpo é extremamente irritante mesmo. E lá está, o jovem demônio com a sua nova uniforme. Ricelia fala que está com fome e também precisa comer. Ele menciona que um vampiro de alto nível pode até comer comida normal, mas leva muito tempo para converter comida em energia mágica. Perguntando o que gostaria de comer, ele fala que apenas o pão está bom. Está confuso porque nunca viu nada dessa forma antes. Ela menciona sobre nutrição, mas quem é ela para mencionar sobre isso? Afinal, é uma morta-viva. Ela é diferente de mim, que se tornou um morto-vivo por vontade própria, a convite de Ricelia. Ela fica impressionada porque ele, com uma única moeda, disse que pode comprar todo esse restaurante. Mas ela fala que isso não pode ser usado. Existe outra forma de pagamento que seria crédito. Mas ele fica impressionado porque mesmo assim, esse é um metal muito valioso. Por acaso eu trouxe 2.000 moedas de ouro que não valem absolutamente nada? Até ver uma mulher dizer que já pagou a sua dívida. Será que eles podem deixar ele em paz? Você pode esperar até eu conseguir dinheiro na próxima semana para terminar o restante do pagamento? Eles falam que isso é muito tempo, e ao tentar tocá-la, os golpeia, dizendo ser uma estudante que não vai se esconder ou fugir na próxima semana. Ora, então ela tem habilidades impressionantes, não é? Sakuya é o seu nome,
dizendo que eles são capangas do cassino que visitaram ontem. Eles vieram cobrá-la. Cresselia fala que ela foi suspensa ontem por tirar notas ruins, não é? Sim. Então desculpe, não posso te acompanhar na missão, disse ela. Depois de ser suspensa, ela foi para a cidade se divertir até tarde da noite. Bem, ela fala que Sakuya é a primeira linha de defesa do seu pelotão. Ela é uma das poucas alunas talentosas que já derrotou um Void sozinha. Bem, ele já suspeitava ao tocar as suas mãos que elas são feitas para treinar com a espada. Ao perguntar sobre a sua roupa, ela fala que é um traje tradicional da sua vila em Ouran e uma lembrança de seu irmão. Todo o clã da sua aldeia foi morta por um Void e agora ela quer eliminá-los um a um. Vingança, não é? Mais uma vez, pessoas cobram sua dívida e ela fala que suas notas são ruins por causa do seu vício em jogos. Uma nova personagem é inserida no anime. É uma supervisora dessa vez, Disgrace Out. Pedindo a sua orientação, ela fala que não fique tenso, esse teste é apenas para determinar o tipo de sua Excalibur. Ao informar que tipo de poder ele tem, ele usa o seu cetro. Mas qual seria esse tipo de elemento? Ele fala que talvez seja algo de apoio, não sabe se certo. E aqui estão os simuladores de Voids. Você deve lutar contra um deles. Devido ao seu tipo de apoio, você precisa de um companheiro na linha de frente, disse ela. Mas já foi o suficiente. O metal do simulador do Void se desintegrou imediatamente. Como assim? Ele ficou meio preocupado porque estava segurando a sua força. Nesse caso, agora suspeitam dele. Ela disse que irá analisar um pouco mais e vai preparar um substituto para o simulador. Mas o próprio Muse Rhodes se prontifica a ser esse tal simulador. Claro, deixe-me cuidar do teste desse garoto. Eu sou um usuário da Excalibur de nível 1, então tenho o direito de fazer isso. Ao despertar a sua Excalibur, Cresselia fala que isso é covardia, mas ele fala que esse é o poder da sua Excalibur Domínio. Bem, pensar nisso significa que eu só tenho que derrotar essas 4 garotas e o senhor, certo? Cresselia também diz que vai participar, afinal ela se acha a protetora dele. Ele disse que tudo bem, mas tem uma condição. Se você perder, você vai se juntar ao seu pelotão. Tudo bem, eu aceito isso, mas se você perder, nunca mais incomode ela, disse Leo. Resumindo a batalha, quem desmaiar ou se render, perde. O duelo começa e Cresselia parte para o ataque. Parece que ela está se saindo bem. E o Leo fala que até que o balanço da espada dela está bastante treinado. Ela não ficou mais forte, apenas por se tornar um vampiro. Musel ordena um ataque direto ao Leo, mas ele faz a sua conjuração das sombras, defendendo um ataque e a mesma sombra se colide com a garota, aprendendo. Por acaso você ainda vai continuar se escondendo? Disse ela. A sua amiga chega no combate e vê que todos estão lutando. Ao derrotar todas, Cresselia diz a Musel que ele não tem mais um escudo, mas ele com seu feitiço a paralisa. Retirando a espada de suas mãos, ele fala se realmente achava que podia vencê-lo. É impossível que faça isso, mas eu vou lidar com um garoto irritante primeiro. A sua determinação em proteger o Leo a deixa muito forte, todos ficam impressionados olhando. O que seria aquele poder em suas mãos? Será que a nossa Cresselia conseguiu despertar a sua própria Excalibur? Parece que ela conseguiu quebrar o feitiço e vai em cima do Museu Rhodes com toda a sua força, o bloqueando novamente, destruindo a sua Excalibur. Assim, todos os equipamentos das outras garotas sumiram. E então, o que você vai fazer? Disse ela. E assim ele assume a derrota. Regina ficou muito feliz pelo que aconteceu. Então essa é a sua Excalibur. No final das contas, ela agradeceu ao Leo, que disse que não precisa temer. Parece que você é meu familiar, Celia-san. E ela pergunta o que seria um familiar. Um familiar é uma criatura protetora para o seu mestre. Mas ela tem um pedido. Pede para que ele a torne mais forte. Isso é o que ele deseja também. Irão comemorar o despertar da Excalibur da senhorita Celia e a adesão do Leo Kun na 18ª frota. Pelo menos, Regina preparou todo o aperitivo.
Perguntando qual o detalhe da sua espada, ela disse que é leve e até afiada, mas ela ainda não viu seu poder máximo. A partir de hoje, Léo faz parte do grupo. Ela disse que irá registrar seus dados biométricos na academia, então, melhor vir para o seu quarto, certo? Ao falar em qual quarto ele vai dormir, todas se prontificam, mas Briselia fala que seria melhor ele ficar no seu quarto. Afinal ela me encontrou, né? Então ela merece isso, disse ele. Ele pensa que compartilhando um quarto é mais fácil manter o segredo. A Excalibur da senhorita Elfine é observar e analisar os dados, principalmente para a comunicação mútua. Ela costumava ser a combatente na vanguarda no seu pelotão, mas no meio da missão seus 2 companheiros foram mortos por um Void. Desde então, a sua Excalibur perdeu seu poder original. E quando ela não conseguia mais lutar, Celia o convidou para se juntar ao seu pelotão. Bem, no final das contas ele não entende como isso funciona, mas a garota está certa. Esse backup será fácil de usar. A sua cidade Deathhold está aqui. Agora é o deserto de Sidon. 1000 anos atrás, isso deveria ser uma planície. Aqui foi onde sua frota e o grande sábio Aracael travaram uma grande batalha, até uma conexão entre o aparecimento do Void e o campo de batalha de antigamente, pensou ele, invocando Blacks novamente. Você me chamou, meu amigo? Diga, por acaso, todas as informações que você encontrou. Ele disse que na verdade encontrou algo interessante. No subsolo desta ilha flutuante, há um grande cristal mágico enterrado. Os humanos o chamam de forno mágico. O Sr. Kijin de Sulfi também mantém um grande cristal mágico em seu castelo? É o que você quis dizer? Bem, há uma coluna diferente, seu circuito mágico também é complicado e fornece magia para toda a cidade. Isso pode ser uma vantagem para nós, pensou ele. Ele disse que continuará as investigações, se retirando. Shari, por favor, relate as suas descobertas também. Ela oferece um petisco para ele chamado Donut. O que seria esse buraco? Ela fala que isso permite que ele cozinhe uniformemente. Também comprou outros alimentos, mas ele fala que já tem comida o suficiente. Por acaso não me diga que você estava brincando apenas, não é? Ela disse que estava coletando informações. Na cidade, ninguém sabe nada sobre o Rei Demônio ou a guerra de 1000 anos atrás. Bem, ele já suspeitava, mas é estranho que uma guerra tão grande tenha sido esquecida. Ela pergunta se ele fez aquela garota se tornar a sua familiar, não é? E por acaso tem algum problema nisso? O que você acha, né, seu idiota? O quê? Como você ousa dizer isso do seu mestre? Ela é a mais poderosa não morta rainha dos vampiros. Se ela me guiar, ela pode se tornar a minha mão direita e minha maior força. Mas parece que há ciúmes nesse local. Ela disse que o odeia. Mas à frente mergulhadores no fundo da ilha dizem que não há aparecimento de voids nenhum. Ampliando a sua área de busca, eles perguntam o que é isso. Um tipo de raiz começa a se formar e começa a eliminar cada um deles. O que seria isso? Se você viu o vídeo até aqui e deseja a parte 4, deixe seu like que é mais importante do que se inscrever no canal. Caso se inscreva, será muito bem-vindo. Do mais nada, agradeço. Tchau.